Estou aqui mais uma vez, eu e Rudá, aqui no canal Torá para a Vida, com meu parceiro e meu amigo Silvestre, dando continuidade no estudo de Daniel. Hoje nós vamos falar de Daniel capítulo 11. E Rudá, agradeço mais uma vez o espaço cedido, viu? E como de costume, né, como nós falamos, o livro de Daniel, todos os capítulos vão ser o mesmo assunto. Então, se o seu professor, se o seu pastor, se o seu teólogo fala que no capítulo 8 o chifre pequeno é um, no 9 é outro, no 7 é outro, cara, não tem nada a ver. A gente vai estar trazendo, inclusive, o capítulo 11, que a gente vai estar comprovando o que foi falado nos demais capítulos, inclusive no capítulo 9, da aliança, né, que o personagem fez com o povo e quem que fez cessar o sacrifício e a oblação, né? Porque existe o historicismo e o preterismo cristão que dizem que quem fez cessar o sacrifício no capítulo 9 é Jesus. Mas o capítulo 11 é continuação. Vamos ver o que diz o capítulo 11, né? Conforme aí o contexto. Eu vou colocar aqui a tela para compartilhar e nosso amigo Silvestre vai dar mais uma aula para nós. Então, apertem os cintos e vamos lá. Peguem a sua pipoca. Bom, vamos lá, né? Vamos ao capítulo 11. Daniel, capítulo 11, o que diz? Verso 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Aqui só tem um comentário, tá, pessoal? A Bíblia de Jerusalém supõe aqui que seja um possível acréscimo a esse verso 1. Só para encher o saco de vocês. Verso 2. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia. E o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Ó, pessoal, sem dúvida são o quê? Três reis persas, tá? Excluído Dário o Medo. O quarto não é, talvez, o último Arquemênida Dário III Codomano, que foi de 336 a 331 antes da Era Comum, que foi vencido por Alexandre, mas antes Xerxes, o Grande, de 486 a 465 antes da Era Comum, que empreendeu a expedição contra a Grécia em 480. Vamos para o verso 3. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Provavelmente aqui, pessoal, uma referência a Alexandre o Grande, que é de 363 até 323 antes da Era Comum. Tá? Esse capítulo 11, pessoal, é mais parte histórica, você vai ver que tem muita coisa, muita história aqui. Verso 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Ó, aqui mostrando, pessoal, bem claramente para os adventistas que ventos do céu não quer dizer outras nações, e sim que o reino se espalhou, tá? Vamos aí abaixo dessa capinha marrom aí. Ó, o que diz aí? Vou esperar aparecer para mim. Estou só esperando aparecer. Pronto. Ok, esse aqui é um comentário, tá? Do 11, versículo 4. Do livro Comentários Bíblicos do Antigo Testamento, que é uma parte histórica. Esse verso 4 aqui, repartido para os quatro ventos. Alexandre morreu em 323, e uma batalha pela sucessão que durou 20 anos. Com o tempo, provocou a divisão do império em quatro partes. Isso aí a gente vê no comentário do 8:22. Duas delas ficaram na região do Egeu. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Lisímaco ficou com a Trácia. Enquanto os outros dois dividiram o Oriente Próximo. Ptolomeu ficou com o Egito e a Palestina e Seleuco com a Síria, a Mesopotâmia e a Pérsia. A linhagem ptolemaica será representada pelo rei do sul, enquanto a linhagem seleucida pelo rei do norte. Tá, gente? Pode continuando. Ó, e será forte o rei do sul.
Mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Pode ser. Aqui essa foto aqui, ela ficou um pouquinho de ponta cabeça. Coloca ela aí de novo para ver se eu consigo. Eu consigo. Daí que eu vou dar um jeito. Não percebi isso no PDF, viu, pessoal? Tem um comentário aqui, mas ele está se referindo a Ptolomeu I Sóter. Ó, o texto passa a focalizar os dois reinos, Egito Ptolemaico e Seleucia. Lembra no capítulo 2, pessoal, que era um reino dividido, que era parte de ferro e parte de argila? Então, era esse reino aqui. Que margeavam a Palestina. Ptolomeu desestabilizou as margens, as potências, né, e instigou revoltas durante grande parte da Batalha de Sucessão, que durou 20 anos, desempenhando um importante papel desde 321. Mas Seleuco emergiu como a parte mais forte, de posse do reino maior. A ação militar de Ptolomeu, em 321, dissolveu o grupo original que assumira o poder após a morte de Alexandre. Uma de suas poucas derrotas aconteceu em 309, quando ele tentou opor-se a Antígono, predecessor de Seleuco, por volta de 306. Ficou claro que ele se superestimara e teve de recuar e reagrupar ainda. Pode baixar, tá? Aí tá falando de Ptolomeu também, em Sóter. Vou esperar aparecer aqui para mim. É a continuação. E Seleuco era um de seus generais e fazia parte do grupo que assassinou Pérgicas. Em pouco tempo, Seleuco conquistou o controle da Babilônia, mas foi forçado a fugir. Quando o sucessor de Pérgicas, Antígono, avançou contra ele em 316. Ele então passou a servir como general para Ptolomeu, de 316 a 312. Eles lutaram juntos contra Antígono na Batalha de Gaza. Após a derrota de Antígono em Gaza, Seleuco reobteve o controle da Babilônia, que se tornou o centro de seu poder. Os versículos 4 e 5 cobrem o período da morte de Alexandre, até os reinados dos primeiros reis dos dois impérios, cerca de 40 anos. Essa parte aí no Egito. Nossa, aí é o verso 6, né? Vou ler aqui. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão. Ó, e a filha do rei do sul, lembra no capítulo 2, pessoal, que esse quarto reino ele ia tentar se juntar em casamentos. Olha só. O capítulo 11 está mostrando tudo, está revelando. Ó, mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Pode baixar. Ó, mostraremos aqui, pessoal. Peraí, vou esperar você arrumar aí a tela. Mostraremos aqui, pessoal, claramente que o quarto animal é a divisão do Império Grego, tá? Com essa mistura de raças, de um lado o sul e do outro o norte. Lembram o que diz o capítulo 2? Ó, só para a gente relembrar. Capítulo 2, verso 43, o que diz? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, ou seja, casamento, relações sexuais. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Ó, certinho com o capítulo 11, pessoal. Está vendo que não tem nada a ver com Roma? Vamos continuar. Esse é um comentário, tá? Do verso 6. Vou esperar aparecer aqui para mim, para eu ler. Ó, 11:6, há um comentário aqui. Aliança frustrada entre Ptolemaicos e Seleucidas. Não tem nada a ver com Roma papal e Roma imperial, tá? Como muitos falam.
É que as pessoas não leem os capítulos posteriores. Elas pegam um capítulo, aí montam o seu discurso e esquecem que o livro é uma continuação. Olha só como é claro. Aliança frustrada entre Ptolemaicos e Seleucidas. Tá? O texto vai 40 anos à frente. Esses anos testemunharam a Primeira e a Segunda Guerra Síria, 274, 271, 260 e 253. Basicamente pelo controle das rotas comerciais, portos e recursos naturais da Síria. Após a Segunda Guerra, havia interesse em manter a paz, e o texto agora concentra-se nesse momento crucial da história. Por volta de 252, Ptolomeu, segundo Filadelfo, que foi de 285 a 246, enviou sua filha Berenice, acompanhada de seu séquito, para casar-se, olha a semente humana, para casar-se com o rei Seleucida, Antíoco II Tel, 261 a 246. E estabelecer, assim, uma aliança entre os dois reinos. Lembra? O reino dividido, barro e ferro, que eles iam tentar se unir, que era um reino dividido, igual ao capítulo 2, tá, pessoal? Aí, ó. As revelações aí, ó. A história aí, ó. A aliança daria a Ptolomeu o controle da Síria e a Antíoco o controle da Ásia Menor. A frágil relação foi mantida por alguns anos e Berenice teve... Estão vendo que, ó, completamente histórico.